Bom dia, meu nome é Camila Menezes. Estamos com mais um quadro no Mesa Redonda Descomplicando o Processo Penal. Hoje estamos com a nossa especialista em processo penal, Thalita Marques, Grace Santiago e Suzana dos Anjos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso quadro. Thalita, o que você tem a nos dizer sobre a autodefesa? Como nós sabemos, a autodefesa é exercida pelo próprio acusado. Ela acontece quando ele participa ou se nega a participar do interrogatório, tanto na causa judicial quanto na polícia e demais diligências. A autodefesa é indispensável para o processo penal. Um dos desdobramentos disso é que, em caso de revelia, ou seja, ausência do réu durante os atos do processo por falta de citação, o processo deve ser suspenso, conforme o artigo 366 do Código de Processo Penal. Bom, partindo desse princípio, nós também temos a presunção de inocência. Essa está consagrada no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, sendo o princípio reitor do processo penal. Dessa forma, podemos dizer que o direito ao silêncio é a garantia do réu. O acusado ele pode não querer produzir provas contra si mesmo, porque a inocência é presumida e não comprovada. O silêncio impõe a limitação de atuação do Estado, que não obriga o acusado a produzir prova. Nesse sentido, Maribeth dispõe que a autodefesa do acusado é facultativa. Consiste na participação do réu em caso de todos os atos do processo, inclusive com a... Nesse caso, o réu ficando em silêncio não estará violando o seu direito à defesa, porque ao mesmo é dado na autodefesa a possibilidade de não produzir provas contra si mesmo, pois até que se prove, ao contrário, a autoria do acusado, a presunção de inocência estará configurada. O réu não tem o ônus de provar, nem de contribuir com o autor da ação para a sua condenação. Sob esse prisma, o doutrinador Maribeth entende que, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, ficarão evidentemente revogados os artigos 393, inciso 2, e o 408, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. No tocante ao princípio indúbio pro réu, está ligado ao princípio da presunção de inocência, e ambos advêm como esperado do direito romano. O indúbio pro réu significa na dúvida a favor do réu, ou na dúvida solucione-se a favor do acusado. O auto de defesa pode ensejar o princípio do indúbio pro réu, na medida em que esse se consegue provar elementos suficientes para a autoria do delito. Assim, retomando a reflexão anterior, caso o réu mantenha em silêncio na segunda parte do interrogatório e não produza provas contra si, porque a inocência é presumível, logo após o autor da ação não consiga elementos para fundamentar suas alegações, o réu, se prevalecendo da autodefesa, poderá o juiz proferir decisão absolutória em favor do réu, por insuficiência de provas. Então, o contraditório consiste no acesso do interessado à informação, ou seja, ao conhecimento do que foi praticado no procedimento, podendo então exercer a reação, a resistência. É dizer, a partir da ciência do ato persecutório, o sujeito pode se contrapor a atos desfavoráveis, sendo possível influir no convencimento da autoridade. A primeira faceta do contraditório, que é o direito à informação, permite que o sujeito saiba dos atos praticados, enquanto seu segundo elemento, a possibilidade de reação, faculta ao indivíduo sua efetiva participação. Logo, a defesa garante o contraditório também por este se manifesta e é garantido. Vale dizer que o contraditório incide de forma regrada quanto ao direito de informação, condicionada à conclusão das diligências policiais. Já a sua outra faceta, a possibilidade de reação, que se confunde com a própria ampla defesa, não sofre maiores limitações.
Isso porque o investigado pode se manifestar pessoalmente no interrogatório, autodefesa positiva ou negativa, bem como por intermédio do seu defensor, que é a defesa técnica. No entanto, mesmo não havendo barreira à defesa na fase policial, deve-se reconhecer que ainda é mais exógena fora do inquérito policial por habeas corpus ou mandado de segurança impetrados perante o juiz, do que endógeno dentro do inquérito policial por requerimento da delegada de polícia, prática que deve mudar paulatinamente. O princípio da igualdade no processo penal, no que se refere ao tratamento do acusado, deve assegurar as oportunidades idênticas aos que figuram em posições contrárias e evitando que se atribua a um maiores direitos e poderes ou imponha maiores deveres ou ônus aos outros. Sobre essa ótica, em face do sujeito passivo, todos asseguram que a posição do réu deve ser tratada igualitariamente, observando as exceções peculiares de determinados acusados, como é o caso dos doentes mentais ou menores, justificando no caso a presença do curador. Assim preceitua o artigo 151 e 262 do Código de Processo Penal. Estamos de volta com mais um bloco com as especialistas em processo penal, Grace Santiago e Suzana dos Anjos, para falarmos sobre a defesa técnica. Bom, a palavra é com você, Suzana. Bom, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, a gente tem que ter noção de falar de defesa técnica, falar justamente de um ato irrenunciável, né? Porque, como já vimos, falar da autodefesa pode ser renunciável, né? Ele pode abrir mão. Mas quando falamos da defesa técnica, ele é constitucionalmente irrenunciável. Então, o que seria essa defesa técnica? É justamente o réu ter direito, né, a trazer um defensor capacitado juridicamente, que entenda do processo penal para se defender, né? Então, assim, o que eu posso trazer dentro dessa questão da defesa técnica é justamente a súmula, né, do STF, a súmula 523, que ela diz justamente a questão da nulidade processual absoluta, né, caso esse réu ele não tenha, na verdade, essa defesa técnica. Então, é um assunto um pouco discutido, justamente porque, assim, a primeira parte da súmula, ela diz que é nulidade absoluta. Isso se realmente for causar problemas para o réu. Mas, assim, o processo penal em si, a gente traz um rol de princípios gerais e específicos, né, que diz justamente que ele não pode abrir mão. Então, assim, de todas as discussões que foram feitas, chegou ao entendimento geral do STF que realmente ele não pode abrir mão dessa defesa técnica. Até porque, assim, a gente vive num Estado social-democrático de direito, né? E a gente tem que levar em consideração não somente o nosso direito interno, mas também pactos internacionais que a gente tem internalizado e tem sido seguido com uma grande força, como, por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica, né, que no seu artigo 8º ele traz justamente o que diz o nosso Código Penal, o que diz a nossa Constituição Federal em relação à ampla defesa, por exemplo, né? Então, assim, não é uma questão apenas interna do nosso Código de Processo Penal, é uma questão constitucional trazida pela Carta Magna, né? E também por todo o arcabouço de tratados internacionais que nós internalizamos. Eu não sei se vocês se lembram, né, o caso que aconteceu em São Paulo da Messia Nakashima, né? Então, assim, o Misael Bispo, que foi o réu no caso do processo de Messia Nakashima, ele era advogado, ele tinha toda uma capacidade processual de se defender, né, em juízo, mas ele preferiu abrir mão, no caso ele abriu mão
de se defender, mas ele não podia abrir mão da defesa técnica. Então, o que ele fez? Ele optou por contratar outros advogados, até por uma questão psicológica, porque se você está enfrentando um processo, é um pouco complicado, né? Você conseguir chegar no tribunal e se autodefender diante de um processo que tem uma mídia fazendo toda uma viralização, digamos assim, desse caso. Então, ele optou por contratar outros advogados, mas não que ele tenha abrido mão da defesa técnica, ele apenas optou para que outra pessoa, no caso, com capacidade, né, processual, pudesse se defender. Então, é basicamente isso a defesa técnica. Até porque é um ato irrenunciável, né? Então ele não pode expor, como você mesmo trouxe, né, aqui à nossa mesa. Então, e isso também traria uma violação, né? Exato, uma violação nem só constitucional dentro do nosso direito interno, mas abarcando, como eu já falei, os tratados internacionais, se nós internalizamos isso, né? Então, assim, ele não poderia abrir mão. Vale também acrescentar que a defesa técnica abarca também outros princípios, como o devido processo legal ou até a própria presunção de inocência do réu. Exatamente, então seria uma questão dele. O que temos que ter em mente é você pode abrir mão da autodefesa, beleza, isso é permitido. O que não pode é abrir mão da defesa técnica, como já foi citado. O grupo grau de jurisdição é o direito que as partes têm de verem seus recursos sendo julgados por órgão diferente daquele que proferiu a decisão, que é o chamado juiz ad quem, que é o juízo superior àquele que julgou o caso na primeira instância. Normalmente é composto por colegiado de juízes. Existe uma previsão legal que o grupo grau de jurisdição, embora muitos pensem que é um direito fundamental, é curioso notar que não está devidamente expresso na Constituição Federal de 88. O que muitos doutrinadores fazem é considerar tal princípio como estando implícito no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Vale acrescentar que dentro do grupo grau de jurisdição podemos trazer também o princípio do juiz natural, que estabelece que deve haver regras específicas e regras objetivas para estabelecer a competência. Bom, finalizando mais um quadro do Mesa Redonda, Descomplicando o Processo Penal. Beijo a todos.